dados aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem pôs herdeiro sobre todas as coisas, pelo qual fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles, Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus. Saudações fraternas, queridos irmãos e irmãs em Cristo. É uma alegria podermos estar aqui juntos, conectados, para aprendermos da Escritura Sagrada, do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, Ele é o centro de tudo, não é? Como acabamos de cantar, Deus falou no decorrer dos séculos, utilizando-se de vários elementos, de várias pessoas. Ele falou aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. E essa é a ênfase que nós devemos ter. Cristo, nada mais que Cristo, nada menos que Cristo. E Cristo é revelado como Deus quis, aquilo que nós devemos aprender através das Escrituras Sagradas. Essa deve ser sempre a nossa ênfase. Nós vamos hoje começar o estudo acerca das igrejas da prosperidade, ou a igreja da prosperidade, dentro do nosso tema geral, tema desta série, tipos de igreja. Nós vamos lembrar qual é o nosso objetivo. Nós queremos avaliar o que tem sido pregado por aí e olhar para nós mesmos, a fim de verificar se continuamos fiéis ao que nos foi revelado no texto sagrado. Mas antes de nós abrirmos a palavra, vamos orar? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus, porque o que foi cantado agora, ó Deus, é expressão da Tua palavra. O Senhor que falou, que sempre falou com o Teu povo, o Senhor fala de um modo ainda mais especial através de Cristo, e nós, ó Deus, podemos olhar para trás e ver na Tua palavra, na Bíblia Sagrada, a revelação maior do Teu amor, que é na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo.
Obrigado, Deus, porque isso não é apenas teórico, isso nos alcança na nossa vida prática. Todos os dias nós podemos reconhecer que o Senhor continua falando conosco, que o Senhor é um Deus que se comunica, que o Senhor é um Deus que se relaciona. Não é aquele que fez o universo, criou tudo, deu corda e se ausentou, mas é o Deus presente. É por isso que na tua palavra lemos que Cristo é o Emanuel, o Deus conosco. Obrigado então, porque não precisamos andar sozinhos. Toma conta das nossas vidas, ó Pai. Temos demandas, temos incertezas, dúvidas, temos medos, temos, ó Deus, a necessidade do Senhor na dianteira das nossas vidas. E agora, quando vamos estudar a tua palavra, pedimos que o teu Espírito nos dê sabedoria, abrindo o nosso entendimento e guiando-nos à verdade, e a verdade é Cristo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu peço que vocês abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do verso 3 ao verso 10. O texto que nos diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Meus irmãos, o crescimento da igreja evangélica brasileira como um todo se deve muito à expansão do neopentecostalismo, as igrejas chamadas e intituladas neopentecostais. O problema disso tudo, irmãos, é que o neopentecostalismo, em sua grande parte, é o responsável por uma teologia de prosperidade física e material. Para entendermos melhor esse avanço, nós precisamos até analisar as características do movimento neopentecostal que favorecem esse tipo de ênfase indevida, antibíblica, uma ênfase na saúde, uma ênfase no dinheiro, muito mais. Prosperidade física e material. Vamos então, irmãos, rever algumas coisas que no culto do último domingo, dia 7/11, nós abordamos na mensagem da noite, e agora eu quero trazer aqui de forma resumida. Precisamos falar um pouco sobre a história do pentecostalismo e do neopentecostalismo para entendermos as suas ênfases, não é? É importante nós destacarmos que, repito, a teologia da prosperidade é uma característica do movimento chamado neopentecostal. E é comum os historiadores dividirem o movimento carismático em 3 ondas. A primeira onda é o surgimento do pentecostalismo clássico, e aí nós lembramos que no Brasil se deu esse início do pentecostalismo clássico com o início da Congregação Cristã no Brasil em 1910 e da Assembleia de Deus em 1911. Ambas dão ênfase ao orar em línguas estranhas. Essas duas igrejas praticamente dominaram o campo pentecostal durante 40 anos, 4 décadas. As opções ali eram poucas e inexpressivas, e essas duas igrejas dominaram. A segunda onda focou em cura e em renovação. O pentecostalismo de segunda geração, né, teve início com as igrejas do Evangelho Quadrangular, Brasil para Cristo, que é uma dissidência desta, Deus é Amor, além de tantas outras igrejas tradicionais que se renovaram, né? A
classificação que foi dada, né? E daí nós temos a Igreja Batista Nacional, a Igreja Metodista Wesleyana, a Igreja Presbiteriana Renovada. Sem desprezar o orar em línguas, essas igrejas enfatizaram a cura divina. Uma das ênfases maiores dessa segunda onda do pentecostalismo brasileiro é justamente a cura. A terceira onda aconteceu com o início do movimento neopentecostal, no final da década de 70, 1970, ganhou força na década de 80, e aí surgiram Comunidade Sara Nossa Terra, Igreja Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça de Deus, a Igreja Apostólica Renascer em Cristo e algumas outras até. A ênfase agora passou a ser no dinheiro e na prosperidade. Há diferenças significativas, irmãos, entre essa terceira onda, o neopentecostalismo, e os movimentos, as ondas, as fases anteriores do pentecostalismo. Em primeiro lugar, o dinamismo de novas campanhas, novos símbolos de bênção, rosa ungida, águas que saram, fogueira santa, né? Novos títulos ministeriais também, bispos, apóstolos, patriarcas e daí por diante. Isso tudo são coisas que atraem as pessoas. Em segundo lugar, há um abandono de usos e costumes. O que era tão batido, tão valorizado, agora é abandonado. Então, as vestimentas, as diversões específicas não são mais proibidas, né? O neopentecostalismo atraiu muitos interessados em comprar, em manter até os seus objetos de luxo. E em terceiro lugar, o uso da mídia, que é muito mais abrangente. Em vez da evangelização por folhetos ou do uso da rádio, o neopentecostalismo focou e investiu pesado na TV e, nas últimas décadas, muito na internet também. Essas características todas, irmãos, não só contribuíram para o crescimento do movimento neopentecostal, mas também serviram ao propósito de buscar prosperidade, que é, como vimos, uma de suas ênfases. A maneira de lidar com as escrituras no movimento neopentecostal, de uma forma geral, há exceções, mas elas infelizmente são raras exceções, mas a hermenêutica da prosperidade está presente, né? Repito, a maneira de lidar com as escrituras é fundamental para compreender o movimento neopentecostal. Não existe praticamente uma exposição das escrituras. E quando ela existe, há uma interpretação, uma hermenêutica que não é correta. Porque textos bíblicos são tirados do contexto para sustentar as suas posições. A falta de exposição das escrituras também promove a superficialidade na fé, também promove a superficialidade no conhecimento bíblico, não é? Veja, muitos pentecostais clássicos não têm esse problema, porque se trata de gente que estuda a palavra. Já no neopentecostalismo, isso é diferente. Há uma superficialidade, um superficialismo quanto ao estudo e quanto à interpretação, obviamente, do texto sagrado. E esse superficialismo os faz presas fáceis de heresias. A tendência herética que pode surgir aqui e ali, as inovações doutrinárias vão surgindo, porque cada pastor neopentecostal é como se fosse um livre pensador. E isso, irmãos, é terrível. Deus não nos chama a sermos livres pensadores como cristãos. Deus nos chama a levar cativo todo o nosso pensamento a Cristo. E é na palavra de Deus que Cristo é expresso, não é? No movimento neopentecostal não há uma confissão explicitada e há pouca supervisão teológica. Além disso, o neopentecostalismo não alimenta uma simpatia pela educação teológica. Também nisso há exceções, mas são raras exceções. Mais uma vez eu falo disso, né? Então, a educação teológica que tem mudado nos meios pentecostais, há uma preocupação no estudo, há uma preocupação na elaboração de
cursos, de seminários, né? E isso ainda é incipiente no movimento neopentecostal. Novas revelações tendem a ser aceitas. Então, revelações extrabíblicas, né? Muito mais até se elas forem obtidas pelos líderes ou em conformidade com o que eles acreditam, não é? Nós também temos na hermenêutica neopentecostal, ao invés de uma hermenêutica científica, então, nós temos uma hermenêutica pragmática, né? E isso aqui é terrível. O que eu quero dizer com isso? A ordem é espiritualizar, a ordem é fazer alegorias. A experiência precede e orienta a exegese bíblica. Nós falamos sobre isso quando analisamos as igrejas carismáticas, né? A experiência tem muito mais valor do que o texto sagrado está dizendo. Por exemplo, os 7.000 que não se dobraram a Baal podem ser as 7.000 pessoas que hoje precisam doar mais, precisam ofertar, contribuir mais. E essa não foi a intenção do texto sagrado ao narrar ali os 7.000 que não se dobraram a Baal. Como o interesse mercantilista move, então, as coisas a uma demasiada cobrança de oferta aos fiéis, em troca, eles oferecem soluções divinas para os problemas dos devotos. Jesus, o Senhor Jesus, não é descrito como alguém que viveu em pobreza, por exemplo. Essa é uma ênfase que não existe ali. Há algum tempo atrás até, um ex-pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus testemunhou a uma revista de grande circulação no nosso país que, devido às metas financeiras e à cobrança de resultados, eles eram ameaçados de serem colocados em igrejas no meio do mato, isoladas, né? Então os pastores eram treinados a distorcer textos bíblicos para se obter a dupla honra que aparece lá em Isaías 61. Então era preciso dobrar o dízimo, era preciso ofertar mais 10%, então o total seria o trízimo, né? Só assim seria possível comer o melhor da terra, a dupla honra. A promessa atrelada à obediência em contribuir é um retorno, na verdade, à prática da indulgência, que foi condenada lá nos dias da Reforma Protestante, irmãos. Então vejam o estrago disso. Trata-se de uma transação financeira com Deus e um abandono dos princípios da Escritura. E como eles são muito apegados ao físico e àquilo que apela aos sentidos, o movimento neopentecostal, em grande parte, tem preferência pelo Antigo Testamento. Pare e comece a analisar e a refletir nisso. Eles citam muito mais o Antigo Testamento do que o Novo Testamento. Os vários símbolos do Antigo Testamento, os olhos, a arca, as trombetas, o candelabro, a fogueira, etc., são constantes nas campanhas deles. E esses objetos sagrados são distribuídos conforme as ofertas, né? Não é incomum que as pessoas, quando retornam para casa, vindo de cultos neopentecostais, tragam coisas assim na mão, representações dessas coisas consigo. A crença de que os objetos são imbuídos de poder se aproxima até de crença ou da crença de cultos afro-brasileiros. Nós vemos isso presente sempre em cultos afro-brasileiros, e essa ênfase é trazida nos movimentos neopentecostais, ou no movimento neopentecostal, nas igrejas deste movimento. A crença neopentecostal de que os objetos auxiliam a fé, vamos lembrar aqui, Edir Macedo considera isso como pontos de contato para despertar a fé dos mais fracos. Vamos lembrar também que durante a Reforma, os católicos diziam o mesmo sobre os vitrais, sobre as imagens dentro da igreja, né? Isso tudo, à luz da Bíblia, é condenável. Assim como foi condenável o pedido de um sinal por parte dos judeus, está registrado ali em Mateus capítulo 12. Promessas a Israel
no contexto do Antigo Testamento, são aplicadas hoje sem qualquer distinção de período, de propósito, de aplicação. Então, em suma, em resumo, irmãos, falta Bíblia. E pela terceira vez eu quero procurar ser justo. Há exceções, mas essas exceções apenas confirmam a regra. Falta Bíblia. E aí, irmãos, parando por aqui hoje, para continuar querendo Deus no próximo estudo, na próxima devocional, nós, diante disso tudo, precisamos fazer o quê? Primeiro, nós devemos orar por tanta gente, tantas pessoas. Podem ser até pessoas próximas a mim e a você, parentes nossos, vizinhos, conhecidos, colegas de trabalho. Tanta gente que está buscando a Deus, mas sendo mal conduzidos, porque estão em igrejas de prosperidade, que buscam a prosperidade física e material tão somente, aonde, como dissemos, não existe uma exposição da Escritura Sagrada, onde falta Bíblia. E se não há Bíblia, não há a ciência, o conhecimento da vontade de Deus para nós. E se não há o conhecimento da vontade de Deus para nós, como nós podemos ser abençoados se não andamos em obediência ao que Deus já prescreveu? Oremos por essas pessoas. Em segundo lugar, irmãos, nós devemos alertá-los. Já passou o tempo de dizer assim, olha, não importa, o que é importante é que eles estão em uma igreja. Já passou o tempo. Aonde a Bíblia não é exposta, o verdadeiro evangelho não é pregado, ali é para se desconfiar, ali as pessoas não são alimentadas espiritualmente, não são bem conduzidas espiritualmente. Vamos alertá-los. E em terceiro lugar, olhando agora para o nosso próprio umbigo, nós devemos ser cada vez mais bíblicos. E essa é uma ênfase de toda a Escritura, né? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Sejamos cada vez mais bíblicos no estudar pessoalmente a Bíblia, no investir em cursos, no estar presente na igreja, no dia do Senhor e em outros dias, para nos aprofundarmos na Escritura a fim de vivermos adequadamente, para a glória de Deus, fazendo a diferença neste mundo de trevas e para o nosso próprio bem. Sejamos, repito, cada vez mais bíblicos. Que Deus assim abençoe a sua vida, um forte abraço, Deus abençoe a sua família e eu os convido agora a buscarmos a Deus em oração. Eu aqui, você aí onde estiver, e que Deus assim nos abençoe. Até o nosso próximo estudo. Um forte abraço.